Olá, Wagner. Olá, Thaís. Tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos esperar alguns minutinhos até todos entrarem. Hoje estamos aqui na DataRain para apresentar o webinar Torne sua empresa data-driven usando a AWS. Cadê Wagner? Kleber. Chama o Wagner no celular. E aí, Thaís, tudo certo por aí? Preparada para a sua apresentação também? Eu acho que ela está no mudo, mas não tem problema. Tá aí com a gente. Daqui a pouquinho vamos... agora a gente está te ouvindo, Thaís. O pessoal vai curtir a demonstração, preparei algo bem bacana, então acredito que vai ser bem proveitoso aí para todo mundo que está participando. Ai, que legal, Thaís. Esperar mais um minutinho para todo mundo entrar, não é verdade? Agora a câmera do Wagner saiu. Mas daqui a pouquinho ele já volta. Já estou com a equipe toda aqui. Ó, o Wagner voltou. Tudo bem, Wagner? Tudo certo. Para variar, eu tive uma variação de energia aqui em Alphaville que derrubou minha rede. Desculpe, gente. Tá certo, imagina. Wagner 5 e 3, vamos começar aqui. Só um minutinho. Pessoal, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao webinário Torne sua organização data-driven usando o AWS. Eu sou a Ana Bittencourt e eu estou aqui para apresentar a vocês nossos palestrantes e nossa agenda de hoje. Quem vai falar com a gente primeiro é o Kleber Gustavo. Só um segundinho que ficou pequeno aqui. Tá certo. O Kleber, bacharel em administração com 21 anos na área comercial de TI. Gente, ficou muito pequeno. Espera mais um pouquinho. Vou começar, tá bom? O Kleber Gustavo, bacharel em administração com 21 anos de experiência na área comercial de TI, vivência no desenvolvimento e implementação de projetos de BI, inteligência de dados, Data Lake, Advanced Analytics, Data Science, Data Warehouse, Digital Transformation, nuvem pública, híbrida e privada. Hoje, o Kleber é líder da Business Unit da DataRain de Data Analytics, Inteligência Artificial e Machine Learning. Após a exposição de nosso palestrante, teremos a sessão de perguntas e respostas. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vou apresentar para vocês a caçulinha do time da DataRain. Júlia, vem cá se apresentar para a gente. Tudo bem? Prazer a todos. Meu nome é Júlia Passarelli, eu estou no último ano de Engenharia da Computação pelo INSPER, me especializei em metodologia ágil e hoje componho o time de Analytics da DataRain como Solutions Architect. Espero que seja de bom proveito. Excelente, Júlia. Muito obrigada pela tua apresentação. Obrigada. E agora, com vocês, o CEO da DataRain Consulting, o Wagner Andrade,
Sabe o que eu esqueci de contar para vocês? Que no final a gente vai sortear 2 Alexas para os participantes online. E agora com vocês, o CEO da DataRain Consulting, Wagner Andrade, que vai apresentar a DataRain e o porquê ele utiliza a nuvem AWS nos projetos de Cloud Computing. Wagner, agora é com você. Ok, Ana, muito obrigado. Uma excelente tarde a todos. É um grande prazer ter vocês aqui no nosso webinar. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre o que está na cabeça de todo mundo, que está na boca de todo mundo, que as pessoas estão falando o tempo inteiro exatamente de inteligência artificial, orientação a dados, né? Mineração de dados. Então, dados, tudo hoje tem dados, inclusive o próprio nome da DataRain. E agora eu vou falar um pouquinho exatamente o que é a DataRain, quais são as nossas credenciais para conversar com vocês sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Próximo slide, por favor. Então vamos lá, gente. A DataRain é uma empresa que faz parte do grupo Venture Labs. O grupo Venture Labs é um grupo que todo ele gravita em torno da computação em nuvem. Então, hoje nós somos 6 empresas. Essas empresas são das mais diversos segmentos. Nós temos empresas focadas, por exemplo, em diligências legais online. Nós temos empresa de logística, nós temos marketplace, nós temos uma fintech e, obviamente, nós temos a DataRain provendo serviços de computação em nuvem para todas as outras empresas do grupo. E nós somos uma união de profissionais com muitos anos de experiência acumulada em gestão e implantação de soluções de tecnologia de informação. Falando especificamente de nuvem, nós fomos uma das primeiras empresas a utilizar a nuvem pública AWS no Brasil e a nossa equipe técnica, nós temos pessoas que estão utilizando a nuvem AWS desde 2008, ou seja, estamos falando já de 13 anos de experiência na nuvem. Tá? Hoje, nós somos parceiros de consultoria da AWS e nós somos reconhecidos como Advanced Consulting Partner, Public Sector Partner e Public Sector Solution Provider. Tá bom? Vamos lá, próximo slide. Um aspecto bastante importante é que quando nós falamos na jornada da nuvem, é muito importante que nós saibamos exatamente como é que a gente vai conduzir o plano de voo, ou seja, como é que nós saímos do nosso mundo on-premise, tá? E conseguimos pousar com segurança no novo... Olá, pessoal. Acho que Wagner está com algum probleminha de áudio, né? Vamos voltar aqui para a gente. Só um minutinho, a gente vai continuar a apresentação, tá? Só um minutinho, vamos abrir aqui a câmera. Pronto, a câmera está aberta aqui, ó. Compartilhar a minha webcam. Só um minutinho, pessoal, desculpem alguns probleminhas técnicos aqui. Vamos fazer as vezes de Wagner, Kleber? Vamos lá, pessoal. Afinal, a DataRain ela é uma das empresas que mais são certificadas de toda a América Latina e uma das mais certificadas do mundo. Hoje nós possuímos todas as certificações da AWS, e não apenas uma vez, mas 2 vezes todas as certificações, o que dá uma credenciada muito forte, que nos credencia cada vez mais e dá aquela solidez, Ana, para a gente poder fazer os projetos juntos com os nossos clientes e eles terem essa solidez cada vez mais que necessitam. E sabe o que eu gostaria de compartilhar com vocês? A DataRain é o primeiro parceiro da América Latina a ter a competência de NPO, que é o Non-Profit Organizations. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos hospitais são fundações. Então, a DataRain, ela tem essa competência, essa especialização. Pode mudar. E cada vez mais as nossas credenciais de competência, que nem já foi falado, exatamente, estão cada vez mais no mercado, para que todos vejam. Exatamente. E uma parte bem interessante, com relação aos nossos clientes, se vocês repararem agora, nós temos muitos clientes, tanto no segmento público quanto privado,
e mostra aí, claro, temos mais clientes, mas nós respeitamos inclusive as regras LGPD, GDPR e as regras, inclusive de NDA, de acordo de confidencialidade, e mostra exatamente que nós não somos verticalizados. Então, nós possuímos diversas verticais, o que cada vez mais dá esse know-how para os nossos clientes. Então, poxa, posso trabalhar no seguinte, sou da logística, a DataRank conhece? Sim, temos especialidades, hospitais, público. Então, nós temos essa solidez que passa cada vez mais para você, essa confiança, porque não somos verticalizados, somos multiverticais em todos os nossos clientes que nós seguimos. Exatamente. Pode passar o próximo slide. E por que a AWS, Kleber? A AWS cada vez mais, assim, ela está no mercado, é uma das melhores ferramentas de cloud computing. E quem fala isso não somos nós, é o próprio Gartner. Se você olhar no Gartner, comparado até dos nossos concorrentes, a AWS está no mercado, lá na ponta, na parte dos líderes, há muito tempo. Então, não é hoje que começou. Nós temos uma experiência muito grande. A AWS hoje ela possui um market share mais de 55%, como mostra. No Brasil já tem mais de 57%. E ela cresce 3% em comparação a 2019. Então, a AWS é a melhor solução e a mais confiável do mercado para você. Com certeza. E agora com vocês, o Kleber Gustavo. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a todos. Pessoal, nós vamos falar sobre agregando inteligência sobre todas as áreas do seu negócio. Por gentileza. Antes de nós começarmos a falar sobre a parte mais interessante, que seria o core, a parte que atua principalmente na business unit, na área de negócio, dentro da sua empresa, a gente vai tentar entender como é que surgiu essa parte de analytics hoje, como é que está no mercado essa questão de cloud computing. Se nós formos estudar e falar um pouco desde o início, onde começou toda a parte, vamos dizer, de informação, de informática, de tecnologia dentro das empresas, a gente vai ver que ela passou por algumas fases. A primeira foi a parte dos servidores. Talvez você que esteja assistindo tenha um pouco mais de experiência, de 20 anos, talvez 30, por aí, você vai lembrar da parte do servidor RISC, servidor x86, o X, onde começou toda essa parte de operacional dentro de infraestrutura de tecnologia. Com o passar do tempo, foi aumentando as informações. E aí entrou uma nova geração, uma nova era, que seria a era dos storages, né? Que seria os storages low range, mid range e high end. Então, começou aí a parte dos storages dominando e crescendo, onde colocou storages operacionais e storages que seriam uma replicação de DR, Disaster Recoveries. Então, começou a crescer. E aí, o que aconteceu? Para onde nós vamos agora? Qual é a capacidade? Para onde nós vamos? O que vai acontecer agora no mercado? E dentro da minha empresa? Porque agora os storages dominaram. Só que essas informações dos storages são muito importantes, porque muitas delas ficam paradas. Então, se você for acompanhando dos últimos 10 anos, você viu que uma revolução na área da tecnologia foi alterando, mudando cada vez mais, onde hoje entra exatamente na parte de cloud computing. E aí, a gente entra na parte que, peraí, para onde vão esses dados que estão armazenados dentro da minha empresa? Veja, se você utilizar hoje os dados de forma normal, você vai poder utilizar esses dados que estão no storage ou para um efeito de auditoria, ou para um efeito de fiscalização, ou para um efeito de declaração de imposto de renda, e vai se tornar um custo. No entanto, se você pegar esses dados e falar, peraí, como que a gente pode seguir as tendências e como que nós podemos tornar isso que é um custo, na verdade, como até mesmo algo que possa vender junto com a empresa, onde você pode tornar isso cada vez mais eficaz e inteligente. É aí que entra a parte de analytics. É aí que entra essa nova era, essa nova, vamos dizer, revolução, onde os dados, como muitas pessoas falam, é o novo petróleo. Porque se você utilizar os dados hoje da sua empresa e você conseguir predizer as informações, você consegue ganhar novos clientes e você seguir a tendência de mercado para onde está indo as empresas. Então, hoje a pergunta é, quanto custa? Qual é o valor dos dados hoje para a minha empresa? Depende. Depende da maneira como você está utilizando esses dados hoje. E aí nós temos o seguinte, o uso dos dados determina o valor do seu negócio. Então, se você estiver utilizando ele com uma orquestração, e claro,
não é apenas uma orquestração como o storage coloca o orquestrador. Não, se você colocar o que nós utilizamos hoje, né, nós aplicamos o Machine Learning e Deep Learning, você consegue predizer as informações, aí você torna as informações inteligentes, aonde as informações, cada vez, todo dia, todas as empresas, eles salvam informações, compartilham informações, e essas informações deixam rastros. Se você utiliza todas essas informações como rastros, você consegue predizer para onde o mercado está indo, para onde que você quer levar a sua empresa e para onde que você consegue até mesmo inovar dentro da empresa, automatizando todos esses processos. Essas ações são as ações de analytics, onde você pega os dados, você mitiga esses dados e transforma eles em telas de decisões inteligentes, preditivas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, até para dar uma continuidade, nós vamos passar agora para a Thaís, a Solution Architect, voltado para a área de Analytics aqui dentro da DataRing. Thaís, é com você. Thaís, você prefere que a gente passe aqui? Pode ser, Ana. Obrigada. Excelente. Boa tarde a todos, pessoal. Um prazer. Como o Kleber falou, eu sou Solutions Architect e tenho especialização principalmente na área de Data Analytics. E eu vou conversar um pouquinho com vocês, então, sobre a parte de Data Analytics dentro da AWS. Pode passar, Ana, por favor. Então, como que a gente cria, né, valores aí com a AWS, né? Pode passar de novo, Ana, por favor. E antes da gente entrar realmente, né, no assunto e no mundo da AWS, eu trouxe alguns dados para vocês, para a gente entender um pouquinho como que está atualmente algumas estatísticas, né, alguns números. E quando a gente fala aí de dados, não só dados que estão sendo surgidos em redes sociais, nos sites e assim por diante, mas nos nossos celulares, na nossa casa, né? Tudo isso gera dados, tá? Então, uma compra que você faz, um site que você entra, talvez uma publicação que a gente faça pelo celular no Facebook, né? Tudo isso são pessoas de forma individual criando dados, né? Então, a gente tem aqui que só em 2020, né? Cada pessoa de forma individual criou cerca de 1,7 megabytes de dados a cada segundo, né? E se a gente for pôr isso no dia ali, dá bastante dados individuais que nós criamos. E quando a gente pensa aí em uma linha do tempo, né, cada vez que novas tecnologias surgem, isso significa também que novos dados vão serem coletados, tá? Então, o crescimento desses dados está absurdo, em uma velocidade absurda, né? E quando a gente fala aí de velocidade, variedade de dados, tá? Volume de dados, tudo isso determina um Big Data, né? Então, uma grande quantidade de dados que chega de forma rápida, variada e com um grande volume, né? Quando a gente fala de Twitter, né, por exemplo, em 2020, foram criados ali 500 mil tweets por dia. Na parte dos e-mails, né, acredito aí que o pessoal que está aqui hoje tenha contribuído bastante, foram gerados 306 bilhões de e-mails todos os dias, né? São criados aí 306 bilhões de e-mails. No Instagram, 68% das pessoas, dos usuários do Instagram, visualizam fotos de marcas. E em 2022, né, 70% do PIB mundial será digitalizado. E é esperado aí que em 2025 a gente tenha mais de 200 zettabytes de dados armazenados na nuvem. E aí agora o pessoal deve estar se perguntando, caramba, zettabytes, 200 zettabytes, é possível armazenar tudo isso na nuvem, né? E a gente vai ver que sim, né, que a AWS é o principal serviço e a solução quando a gente fala aí de um grande volume de dados, tá bom? Ana, pode passar, por favor. Então, pessoal, quando a gente fala, né, bom, vamos recebendo aí diversos tipos de dados, de diversas fontes, de diversos tamanhos, formatos, uma variedade muito grande. Quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa justamente em um data lake. E na AWS, a criação de um data lake, ela é muito fácil, né? Se a gente for pensar na criação de um data lake no on-premises, a gente vai ter ali semanas a meses para criar o data lake, ou seja, para a gente verificar exatamente de onde esses dados estão vindo, para onde que a gente vai enviar, para a gente gerenciar o acesso a esses dados, ou seja,
quem pode utilizar, quem não pode. Em alguns casos, o mesmo dado, né, vai poder ser acessado por mim, apenas uma parte daquele dado, e por um colega meu não vai poder ser acessado. Tudo isso gera aí um trabalho muito grande, né, para gerenciar, para otimizar. E na AWS a gente tem um framework que a gente utiliza, que é o Data Lake Formation, e se a gente tinha ali semanas ou meses para criar um Data Lake, agora, né, a gente passa aí a fazer um Data Lake em apenas alguns dias, tá? Esse Data Lake, ele vai ter aí como background, né, ali um back-end, o S3. O S3, ele é o nosso serviço de armazenamento de objetos, que é totalmente escalável. Então, eu não preciso dizer para o S3, olha, eu vou precisar de 3 gigas, né? Não preciso dizer isso. Eu vou colocando os dados ali e o S3, ele vai escalar para cima ou para baixo, de acordo com a quantidade de dados que há nele. Eu não preciso gerenciar esse aumento, né, na capacidade de armazenamento, e é extremamente econômico, tá? Fora isso, a AWS, ela foca muito em dar segurança para os clientes, né? Nessa parte de segurança, a gente vai ter uma infraestrutura da AWS totalmente segura e a gente vai, através dessa infraestrutura, analisar nossos dados de forma segura. Então, a gente vai ter criptografia, formas da gente poder identificar informações pessoais, tá? E diversas outras opções aí de segurança para a gente ter um local seguro para analisar todos esses dados. E o nosso portfólio, como a gente vai ver em alguns slides mais para frente, é muito abrangente, beleza? Ana, pode passar, por favor. Então, pessoal, aqui a gente tem, né, um gostinho aí dos serviços que a AWS oferece. Eu não vou entrar, né, em detalhes em cada um desses serviços, mas o que eu queria comentar com vocês? A gente tem no portfólio 3 principais fases, né, digamos assim, há muitas outras, mas essas 3 são as principais para a gente começar a inserir dados e fazer análises de dados dentro da nuvem. Então, Thaís, aqueles 200 zettabytes em 2025 podem estar dentro da AWS? Podem, e podem ser analisados dentro da AWS, né? E a gente pode, inclusive, também visualizar esses dados dentro da AWS. Então, aqui na primeira fase, na ingestão de dados, nós vamos ter aí a família Kinesis. A família Kinesis são 4 serviços, né? Então, a gente tem aí o Kinesis Video Streams, o Data Streams, o Firehose e o Data Analytics, que nos auxiliam a ingerir aqueles dados que são contínuos, ou seja, se nós pensarmos aí em uma rede social, né, em logs ali, talvez de cliques do nosso site, essas informações estão sendo geradas a todo momento, né, elas não param de ser geradas. Então, a gente precisa ali de um canal para que esses dados cheguem e sejam enviados para dentro da AWS. A família Kinesis, então, a gente vai ter aí para a parte de vídeo, né, a gente vai ter o Data Analytics, que faz em tempo real uma análise em SQL já nesses dados que estão chegando por streaming, né? E a gente vai ter o Firehose, que é o nosso delivery e vai enviar para um outro serviço de armazenamento, e o Data Streams, que a gente consegue com ele, inclusive, persistir os dados, né, de 1 dia aí até 7 dias, tá? Aqui na nossa segunda fase, então, beleza, os dados chegaram e agora o que eu vou fazer com esses dados, né? Eu vou ter aí alguns serviços que eu posso utilizar para fazer análise desses dados, tá? Então, o Athena, por exemplo, ele consegue fazer consultas SQL diretamente dentro do nosso bucket do S3, por exemplo. Então, é uma forma simplificada, com uma interface gráfica bem fácil de utilizar, e eu consigo fazer consultas rápidas e ter insights rápidos sobre os meus dados, ok? O EMR, né, ele é o Elastic Map Reduce, e ele vai utilizar ali todo o ecossistema, né, do Apache Hadoop, Spark, Pig e assim por diante, onde a gente vai conseguir fazer o processamento de grandes quantidades de dados de forma distribuída. O Redshift, ele vai ser o nosso companheiro aí na criação de um Data Warehouse, tá? Então, se no Data Lake eu vou ter ali todos os dados chegando, semi-estruturado, estruturado, não estruturado, né, de diversas fontes, o Redshift a gente vai receber dados agora estruturados, então talvez os dados do CRM da sua empresa, do ERP da sua empresa, tá? E diversas outras fontes que a gente também pode pensar.
O Kinesis, no caso aí do Data Analytics, ele também pode ser utilizado para realizar análises. E o QuickSight é a nossa ferramenta de BI, que vai nos permitir, né, criar dashboards e visualizações bem legais. E eu não vou dar muito spoiler aí do QuickSight, porque a gente vai ter uma demo dele aí no final, beleza? E por fim, né, eu comentei ali com vocês sobre o Data Lake, como que a gente vai então criar esse Data Lake. A gente tem ali no cantinho o Data Lake, o AWS Lake Formation, que ele vai nos providenciar por baixo, né, de forma subjacente, todos os serviços que são necessários para a gente iniciar a nossa coleta de dados e armazenamento desses dados, tá bom? Então, o S3 vai fazer o armazenamento de todos esses objetos. O S3 Glacier tem até ali um gelozinho, né, no cantinho, ele vai servir para a gente poder arquivar todos esses dados, tá? Backup, né, o AWS Backup, ele vai nos ajudar a gerenciar o backup de serviços da AWS. O Data Exchange e o Glue, né, o Data Exchange eu consigo receber dados talvez de revistas, de sites com pesquisas científicas, né, eu consigo receber dados aí de locais públicos, beleza? E o Glue é o nosso serviço que performa aí serviços de ETL, né, então a gente vai ter com o Glue a opção de extrair, transformar e carregar os nossos dados. Fechou? Então, como a gente viu, a AWS vai oferecer aí todas as fases necessárias para que a gente comece a carregar dados e analisar esses dados dentro da nuvem AWS. Pode passar, Ana, por favor. E, bom, quando a gente fala aí, né, de inteligência artificial e machine learning, e pode passar novamente, por favor, Ana? A gente também tem um portfólio muito completo, né? Na parte de machine learning, a gente vai ter aí o Amazon SageMaker, né? Que vai nos oferecer ali capacidades muito avançadas de criação de modelos e execução desses modelos. Recognition, Poly, Comprehend são serviços que a gente consegue ou reconhecer uma foto, reconhecer uma fala, ou compreender, né, algum tipo de áudio, ou compreender algum tipo de texto, compreender sentimentos e assim por diante. Se a gente tiver o nosso modelo, a gente quiser ter algum controle maior, a gente também pode utilizar uma máquina virtual, implantar o nosso modelo, né? E a gente vai ter controle total do que está acontecendo. Para a parte aí, né, de machine learning e inteligência artificial, a gente ainda vai utilizar o S3 e o S3 ele vai ser utilizado em praticamente em todos os serviços, porque ele realmente é o melhor companheiro que a gente pode ter para armazenar grandes quantidades de dados. O Glue, Redshift e o Lake Formation vai nos auxiliar não apenas em criar um Data Lake, também criar um Data Warehouse e fazer a parte de ETL. E, bom, tudo isso eu preciso ter alguma forma, né, de monitorar e receber os logs dessas informações, tá? Então, com o CloudWatch, o X-Ray, o Config e o CloudTrail, eu vou conseguir visualizar a performance desses meus modelos, a performance das minhas aplicações, tá? E eu vou conseguir também visualizar quem entrou na minha aplicação, quem mexeu na minha aplicação, quem alterou algo no meu modelo e assim por diante, beleza? Pode passar, Ana. E agora, eu vou passar a palavra para o Gabriel, ele vai conversar com vocês um pouquinho mais aí sobre Machine Learning e Inteligência Artificial. É com você, Gabriel. Vamos ligar aqui a câmera. Gabriel. Com vocês, o Gabriel. Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou formado em Ciência da Computação e especializado em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Eu trouxe aqui uma demonstraçãozinha, e o Kleber tinha falado que os dados são o petróleo do moderno. Isso é, assim, você jogar dado fora é realmente um desperdício. Eu fiz uma demonstraçãozinha aqui para mostrar como até um pouco de dado consegue trazer um valor que é inimaginável, sabe? Esse é um conjunto de dados que está disponível na internet, ele é de uma plataforma de e-commerce. Ele tem coisas tipo a nota de avaliação, qual que é o comentário que a pessoa escreveu, quantas parcelas ela usou para pagar o produto, coisas assim, coisas que teriam qualquer coisa de e-commerce. E desses dados, o que eu fiz foi assim, eu apliquei um algoritmo de clustering, de agrupamento, que ele
basicamente o que ele faz, ele vai separar as coisas parecidas entre si em grupos distintos, né? Então, onde o computador entra nisso, nesses gráficos que eu coloquei aqui, dá para ver até onde são os grupos distintos, né? Você dá para ver, tem uma bolinha ali, uma bolinha aqui, mas a gente consegue ver as coisas só em 2 dimensões, ou no máximo 3 dimensões, fica até um pouco difícil ver em 3 dimensões. Um computador consegue fazer isso em 10, 50, milhares de dimensões, e muito mais rápido também. Então, com a aprendizagem de máquina, a gente consegue extrair insights, informações que assim não era possível antes. Que ajudam na tomada de decisão, Gabriel? Exatamente. Legal. Então, até com esses dados limitados, a gente conseguiu tirar uns insights. Como por exemplo? Juntando os comentários parecidos em grupos diferentes. Então, esse grupo aqui, uma falta de respeito com o consumidor. Estou muito decepcionado. Não recebi o meu produto. Na cor que está no quadro, fica óbvio o que está acontecendo. Estão insatisfeitos, eles não gostaram da experiência. São pessoas que não receberam o produto. Tá. Ou que falaram que não receberam o produto. Entendi. A inteligência... Só pelos comentários, parece que não recebeu o produto em geral, né? Mas, na verdade, o que aconteceu é que a estimativa foi muito antes do que realmente as pessoas receberam o produto. Demorou muito mais do que a estimativa. Aí ela foi lá, escreveu o comentário e como se não tivesse chego. Então, depois que fez esse grupo, juntando os comentários parecidos, apareceu esses insights. Esse grupo aqui teve a estimativa muito menor do que a data de entrega. Então, e aí conseguiu tomar uma decisão para melhorar o processo? Sim, esse caso aqui foi só um exemplo, mas sim, daria para tomar uma decisão. A aprendizagem de máquina, esse tipo especificamente, ele não vai tomar as decisões para você. Tá, ele entendi. indica o que você pode fazer, os caminhos possíveis. Né? Entendi. Esse grupo aqui, os comentários até nem parecem muito entre si, né? Porque só está falando coisa negativa, basicamente. Né? Mas também vendo o resto dos dados, apareceu que todas essas compras foram muito mais ao norte do que o resto do que a média. Né? Norte do Brasil. Norte do Brasil. Tá. Uma das métricas era latitude e longitude, né? E a média, tudo isso estava um pouco mais para o sudeste, né? São Paulo, em cidade. Entendi. E nesse estava muito mais para o norte, todas essas compras. E também talvez tenha algum vendedor específico, isso de novo, não tinha acesso a muitos dados, mas é uma coisa que dá para supor, é que, exatamente, até fiz aqui esse exemplo, tinha um vendedor específico que estava mais nesse grupo do que em outros. Olha que legal. Ele é baseado em São Paulo. Então, talvez o que tivesse acontecido são dados reais, aliás, só para deixar claro, isso estão disponíveis na internet, mas são dados reais. Talvez as pessoas do norte estavam comprando uma coisa de um produto de um vendedor de São Paulo, demorava mais para chegar, ou uma coisa desse tipo, talvez tivesse alguma disrupção nos correios na época, e pode ter causado essas avaliações negativas. Aí consegue entender a causa raiz do problema, né? Atacar o problema e resolver, né? Quanto mais dados você tem, mais você consegue fazer alguma ação efetiva com essa informação, que é o maior benefício do Data Lake. Você não tem como saber que dados vão ser relevantes no futuro. Claro, alguns são óbvios, né? Mas tem muitos dados que você joga fora que você não sabe. No Data Lake, você vai guardando, como não é caro, aliás, muito pelo contrário, você guarda esses dados e no futuro pode fazer algum estudo de ML e você tira esses insights que você não imaginava. Que é o que eu falei, o computador ele é muito bom de ver padrão em muitos dados, em muitas dimensões, que é uma coisa que a gente nem consegue, sabe, pensar sozinho, é muito complicado, não consegue visualizar tudo de uma vez na cabeça, né? O computador tem mais memória nesse sentido. Por exemplo, eu estava vendo que tem bastante gente na audiência que é da área de transporte. Então, por exemplo, quando uma transportadora, um data lake, ele vai armazenando os dados daquele caminhão que chegou, para onde ele foi, mesmo sem saber exatamente o que vai fazer com aquele dado. É isso, Gabriel? E aí você, com a capacidade computacional da Amazon, a gente consegue desenvolver alguma... Não é uma aplicação, não, né? Isso não é uma aplicação. Pode ser uma aplicação. Dependendo do caso, pode ser uma análise só. Pode ser uma análise. Você tem os dados lá disponíveis para você fazer o que você quiser. Você é o dono dos dados.
E essa questão, ela não é cara, porque às vezes tem muita gente que fala que o serviço da Amazon é caro, mas depende, né? Se for feito da forma certa, né? O S3 ele é realmente muito barato. Assim. Eu pessoalmente uso ele para armazenar quando acaba o espaço no computador. Eu como uma pessoa física, né? Não como empregado aqui da DataRain. Porque ele é tem realmente um ótimo custo-benefício porque ele faz. Entendi. E, além do S3 normal, você também tem o S3 Glacier, que é um negócio, é um outro iceberg, nível, né? Você vai guardando ele, é muito mais barato, demora um pouco mais para pegar os dados, né? Mas você pode ir guardando assim, basicamente quantos dados você quiser, eles vão estar lá praticamente para sempre, com um custo muito baixo e pode vir a ser muito útil depois. Mas você sabe, eu não estudei tanto quanto você, mas às vezes a gente que é leigo, demorar muito mais são horas, né? Pode chegar a ser dias, não, né? São horas, né? O Tipo máximo assim, 12 horas. Máximo 12 horas. Tipo assim, um armazenamento de dados super barato e o pior que vai acontecer é um pouquinho mais de tempo para você resgatar esse dado. Entendi, muito legal. Então, aqui, por exemplo, se tivesse mais dados, daria para a gente ter feito uma análise até mais profunda, né? Além de só estar mais ao norte, que obviamente eles deixaram anônimo, né? A gente não sabe exatamente que vendedor que é esse. Mas coisas assim, você vai adicionando esses dados, você vai alimentando mais coisa para o computador, ele vai aprendendo mais, vai aprendendo melhor, e vai desenvolvendo, vai mostrando para vocês insights. Isso, claro, isso é um tipo de algoritmo de aprendizado de máquina. Isso é um tipo. Você pode fazer personalizado para cada cliente, por exemplo? Com certeza. Uau, que interessante. Além disso, esse é um tipo de algoritmo que chama não supervisionado, que ele tira os insights sozinho. Então, se você quer fazer alguma coisa, por exemplo, para tomar uma decisão mesmo, seria outro tipo de algoritmo, né? Seria um algoritmo supervisionado, que você dá, ok, esses aqui são os dados, essa aqui é a resposta que eu quero que você dê no futuro com dados parecidos. Coisa assim. E aí, deixa eu te fazer assim, uma pergunta. Eu sou uma empresa de transporte. Dentro da minha empresa, eu tenho que ter uma pessoa tão especializada quanto você, Gabriel, para conversar com você ou não? A pessoa que te pede a informação, que vai pedir essa informação para a DataRain, vai ser uma pessoa de TI mesmo, da minha área de TI. Não precisa ter especialização. Não precisa. Não só porque a gente pode fazer muito dessa parte, né? Sei. Mas também na AWS também tem muitos serviços manejados, que isso quer dizer? Que a AWS ela faz uma boa parte, praticamente quase tudo da parte difícil de implementar o algoritmo, a parte de implementação, a parte que você não precisa ficar fazendo necessariamente, né? Por exemplo, o AWS muito Forecast. Automatizado. Sim. Entendi, tá. O AWS Forecast, por exemplo. Forecast. Você basicamente dá os dados para ele, configura um pouco e ele vai dar uma previsão baseada nos dados que você deu. Então, você dá o uso de combustível por mês, por um ano, ele vai prever o uso de combustível nos próximos 3, 5 meses, depende de como você configurar. Mas é basicamente isso, é uma interface, um website que você vai clicando nos botões e ele retorna para você. Nossa, Gabriel. Então, legal, interessante. Acho que... Vou voltar aqui para a Thaís, porque ela tem uma... Vamos voltar aqui para a Thaís? Vamos lá. Thaís, é com você? Legal. Vamos lá, pessoal. Pode passar o slide, Ana. Bom, então, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, eu vou fazer uma rápida demonstração do nosso serviço de BI, QuickSight. O QuickSight, ele, através aí da coleta e do carregamento de dados, a gente vai ter fontes de dados, né? Essas fontes de dados, elas podem ser diversas, eu vou mostrar para vocês. E o QuickSight, então, vai gerar para a gente, né, visualizações, dashboards interativos, talvez relatórios de e-mails, ou ainda uma análise embutida no seu próprio site. Então, a gente pode ter a criação dessas análises, desses dashboards, utilizando o QuickSight e embutir isso em um website, em uma ferramenta empresarial e assim por diante, tá bom? Eu vou apresentar aqui a minha tela. Deixa eu só pegar aqui a tela. E aí, Ana, se você puder só me auxiliar nessa questão, só para eu compartilhar aqui a minha tela rapidinho. E aí eu vou fazer uma demonstração bem bacana aí para o pessoal verificar. O QuickSight... Thaís, eu vou compartilhar a tua tela. Beleza. Pronto. Tá com você, Thaís. Valeu, Ana.
Bom, então, pessoal, aqui, né, a gente tem o nosso QuickSight. Antes de eu entrar aqui no dashboard, né, vamos só dar uma olhadinha na página principal aqui do QuickSight, tá? Então, eu consigo visualizar aqui na parte de análise os arquivos ou então as fontes de dados que eu estou buscando para fazer análise, ok? E aqui, quando eu clico em novas análises, eu vou ter uma criação de um dataset e eu tenho diversas fontes de dados que eu posso utilizar. Então, olha que legal já, né? Eu consigo fazer um upload de um arquivo do meu computador, mas eu também posso utilizar a conexão com o Salesforce, posso utilizar a conexão diretamente com S3, com Athena, com RDS, né, que é o nosso serviço aí de gerenciamento de banco de dados, o Redshift, né, que a gente viu ali, é o nosso Data Warehouse, e eu posso, inclusive, tá? Bom, às vezes eu tenho aí, por exemplo, eu tenho um MySQL aqui, né, no meu computador. Pode ser que a empresa de vocês também tenha, né? Ou MySQL, Oracle e assim por diante. Eu consigo, né, colocar aqui o nome do servidor aí desse banco de dados, a porta, o nome, usuário e senha, e eu consigo fazer análise diretamente, né, de um banco de dados on-premises através de uma conexão JDBC. Legal? Outras fontes, né? Então, Twitter, GitHub, tá? Spark, né? Presto, ok? E Adobe Analytics. Então, a gente tem aí diversas formas de começar a fazer a análise de um dado, certo? Então, beleza, eu particularmente vou demonstrar aqui para vocês um dataset, né, de demonstração. Eu consegui esse dataset no Kaggle, tá? E ele tem aí alguns títulos do Netflix e algumas informações de filmes. Então, basicamente, são filmes, séries e assim por diante, tá bom? Eu fiz aqui algo rapidinho, né? Só para demonstrar aqui para vocês, tá? O que a gente tem aqui, né? Eu tenho, por exemplo, a quantidade de filmes lançados por ano e o que é bacana que a gente já consegue ver, né? Logo de cara aí. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui a minha quantidade de visualização, né? Eu tenho que a cada ano, né? Mais e mais filmes estão sendo lançados, né? Então, está sendo um aumento aí considerável, né? Até aqui no caso, né? Foi aumentando cada vez mais. Aqui do lado, né? Eu vou ter aí uma quantidade de filmes por país, legal? Então a gente vê de cara aqui, né? Que os Estados Unidos ele lidera. Logo atrás vem a Índia, né? Depois ali o Reino Unido e assim por diante. Então eu consigo fazer diversas visualizações. Para fazer uma visualização no QuickSight é bem tranquilo, é bem fácil, né? Então se eu vier aqui em adicionar, colocar adicionar visual, eu vou enxergar os campos, né, que eu tenho dentro daquele meu arquivo. Então eu vou ter aqui o elenco, o país, descrição talvez do filme, o diretor, duração do filme, tá? A pontuação daquele filme e assim por diante. Para a gente criar, a gente vai ter aqui um visual que é o Autograph. O que ele faz? Se eu só clicar aqui no rating, por exemplo, ele já me traz um visual mais adequado baseado aí no tipo de dado, né? Se eu remover aqui e clicar, por exemplo, agora no diretor, né? Com o Autograph, ele também já me traz aí um gráfico mais apropriado, ok? Então, é algo bem bacana aí que a gente pode utilizar. E eu posso também adicionar, o que é bem legal, na parte de descrição, né? Ou seja, bom, vão ser várias palavras ali, né? Talvez não fique tão legal aí na visualização dessa forma, né? Então, talvez não dê para enxergar tão bem, mas né, dá para a gente ver aí uma pequena descrição dos filmes, tá? Se eu colocar o mouse por cima, eu consigo ter a descrição completa, né? Daquele filme ou daquela série. Mais uma visualização que eu gosto, né, é a nuvem de palavras, né, Word Cloud, tá? Posso deixar isso maior, né, para ficar mais fácil aí a visualização, e eu vou ter aí todas as descrições daqueles meus filmes, tá bom? Então, legal, Thaís, fiz aí então a minha visualização e agora eu quero compartilhar, né, quero mostrar isso para o mundo, tá? Quando eu vier aqui em Share, eu vou ter o Publicar Dashboard. Eu vou dar um nome para esse dashboard, então eu vou pôr aqui filmes, por exemplo. Eu vou clicar em publicar o dashboard.
E aqui, né, ele já me traz, então, agora uma visualização maior e eu não tenho agora acesso àqueles dados que eu estava utilizando e agora eu tenho a tranquilidade, né, talvez de compartilhar com algum funcionário, com algum cliente, outras empresas, para o meu time de cientistas de dados e assim por diante, para eles poderem visualizar essas informações, mas principalmente eu posso mostrar isso, né, para os meus stakeholders, porque eles vão ter insights muito legais, né, só de bater o olho aqui nos slides. Então, por exemplo, eles vão olhar e vão falar, poxa, a quantidade de filmes nos Estados Unidos é gigante, então é um público, né, que gosta de filmes, que cria bastante filmes e é um público que a gente pode focar. Isso é algo que o seu stakeholder vai bater o olho e já vai ter esse insight. Mesma coisa quando ele visualizar a China, a Índia, né? Um segundo público bacana aí para a gente focar é a Índia e um terceiro talvez seja o Reino Unido, né? Vou ter aqui a minha word cloud, né? Então eu consigo visualizar aí as descrições, né, desses filmes. E aí, quando eu venho aqui em share, eu posso enviar como um relatório no e-mail, posso dar um share nesse dashboard, e aí eu posso compartilhar, tá, com usuários, com e-mails, com um grupo de usuários e assim por diante. Posso também exportar, né, posso imprimir isso ou fazer o download como um PDF. Mas o legal aqui, se a pessoa acessar, né, o nosso link, é que ela vai ter uma interação maior. Então, só de eu clicar aqui, já muda todos os outros gráficos, né, todas as outras visualizações. Então, talvez eu queira ver só as informações da Índia, né? E aí eu vou ter aqui, então, só as descrições dos filmes da Índia, tá? Se eu clicar aqui no Reino Unido, né, a mesma situação, vou ter aqui as descrições aí de filmes e séries do Reino Unido, legal? Eu posso salvar, né, e eu posso também fazer aí o compartilhamento desta visualização através aqui desse link, tá? Então, eu quero que uma pessoa acesse aí esse link rapidinho, né, e aí ela vai ter o acesso, né, a essa nossa visualização, legal? Bom, pessoal, minha apresentação, né, minha demonstração era essa. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um pequeno gostinho aí do que a gente pode fazer. Quem quiser saber mais, quiser aprender mais sobre o QuickSight, sobre as possibilidades que a gente tem com o QuickSight, podem me adicionar no LinkedIn. Meu nome lá é Thaís Lino, tá? Trabalho na DataRain, então fica bem fácil ali de me encontrar. E podem tirar dúvidas comigo, legal? Muito obrigada aí, pessoal. Devolvo aí para a Ana. Valeu. Legal, Thaís. Muito obrigada pela tua explicação. Agora eu estou no aguardo aqui. Wagner Andrade, vamos à sessão de perguntas e respostas? Vamos Gabriel, lá. Vamos lá. Gabriel, vamos ver aqui as perguntas. Vamos responder. Estou respondendo. Já está respondendo? Vamos colocar aqui. Só um minutinho. Vamos colocar aqui, ó, Gabriel. Vamos explicar aqui as perguntas. Vamos compartilhar as perguntas com o pessoal. Sim. Bom, acho que as que eu posso responder melhor são as de... Nossa, por exemplo, tem uma aqui perguntando como que o que é utilizado para o processamento de linguagem natural. Você estava perguntando especificamente da demonstração que eu fiz. Eu estava usando um TF-DF, que é basicamente uma conta quão único as palavras são, os termos, né? Então, se aparece uma palavra mais em um texto do que em outro, ou do que no normal, ele vai ter uma pontuação maior para isso. Em geral, a AWS, pelo SageMaker, você consegue usar qualquer algoritmo de processamento de linguagem natural que você quiser. Então, tem BERT, se você mencionou BERT, quais outros aqui? K-means, todos esses você pode fazer... NGRM. Todos esses você consegue implementar pelo SageMaker. Ele até oferece alguns de linguagem natural já padronizados, como por exemplo o Blazing Text, que é muito bom. Que, se eu não me engano, que eles usam por trás do Comprehend, que é um serviço manejado disso, que é muito mais fácil. O SageMaker ele é menos customizável, claro, mas ele já faz classificação de texto. Então, por exemplo, você quer saber classificar textos positivos ou negativos, né, tweets positivos ou negativos que estão mencionando sua empresa, ele faz isso já automaticamente, só precisa mandar o texto para ele. E também tem o Lex,
que é o serviço de chatbot da AWS. Eles próprios usam para Alexa. E você usa ele como um motor de chatbot. Então, ele tenta detectar qualquer intenção de uma mensagem que você manda para ele, e baseado nisso, você consegue agir do jeito que você quiser. Então, se você tiver alguma pessoa falando, eu preciso renovar meu certificado digital, ele vai lá, vai ler isso, detectar que a intenção é renovar o certificado digital e já agir, sabe, passar para os próximos passos necessários para isso. Interessante, interessante. Vamos responder mais uma pergunta aqui. Para coletar do Braulio, para coletar informações de acesso ou cliques e navegação, eu tenho que fazer um tag específico? Eu não entendi exatamente o que você quer dizer com tag. Para você fazer isso com a AWS, você, no seu próprio website, você no JavaScript ou o que você estiver usando, você consegue usar o serviço da Kinesis, que é o serviço de streaming de dados da AWS, que é o que você usa para mandar dados em tempo real para S3 ou para outro serviço da AWS ou para onde você quiser, basicamente. Você manda isso, você pode armazenar isso no S3 ou mandar isso para uma máquina no SageMaker ou o serviço chamado Personalize da AWS, que é um serviço focado em recomendação de website, recomendação de produto, por exemplo, que a própria Amazon usa na Amazon.com. Ou armazenar no S3, é assim que você acompanharia esse tipo de clickstream. Né? Excelente, Gabriel. Eu tenho aqui mais uma pergunta do Alder. Olha, dashboards. O Kibana Elastic Stack faz um trabalho semelhante. E tem o componente Graph, que monta um gráfico com relação entre os dados. Tá? Ele está perguntando se existe algo semelhante no dashboard da AWS. Não só semelhante, mas a AWS também oferece o serviço manejado de Elasticsearch e Kibana. Então, você não precisa lidar com o servidor. Basicamente, você só configura ele e ele cuida de tudo isso sozinho, atualiza essas coisas. E ele também tem o Kibana integrado. Então, sim, 100%. Interessante. Vou fazer aqui uma pergunta que o Ciron está fazendo, que sempre a AWS ela é muito preocupada com a segurança, e a pergunta do Ciron é baseada nisso. Esses dados vão todos para o cloud, né? Para a cloud. E qual é o risco de serem capturados por hackers? Porque está mandando todas as informações da empresa para a nuvem. Isso é seguro, Gabriel? A AWS obriga você a usar HTTPS especificamente. O S no HTTPS, ele é seguro, né? Exatamente qual é a palavra em inglês que usa, mas é de segurança. Quer dizer que todos os dados estão criptografados ponta a ponta. Então, assim como você não deve acessar o seu banco no Wi-Fi da Starbucks, você não pode mandar os dados da sua empresa pelo Wi-Fi da Starbucks. Mas tendo acesso seguro à internet, que não é, comum em qualquer empresa, Wi-Fi normal, não tem como ninguém no meio interceptar isso, porque ele vai estar criptografado de ponta a ponta. E quando os dados chegam na nuvem, você também tem a opção de fazer criptografia at rest, que é quando ela está lá sentado no S3, você pode usar o serviço manejado de chave da AWS ou usar suas próprias chaves para lidar com a criptografia e o encryption e o decryption desses dados. Por exemplo, Gabriel, quando uma empresa não é muito grande, tá? Digamos, eu sou uma empresa pequena ou média, tá? A minha área de TI não é muito grande. A DataRain pode me ajudar nessa questão de acesso, de envio de dados para a nuvem? Vocês ajudam a gente? Vocês dão essa consultoria também? Isso faz parte do pacote? Faz sim, a gente faz consultoria, a gente faz migração de dados ou de fazer arquitetura na nuvem, de data lake, uma coisa de ML, a gente faz tudo isso. Como o Cláudio estava falando, a gente tem literalmente todas as certificações da AWS. Então... E aí consegue ajudar, né? E com qualquer produto, qualquer configuração, né, Gabriel? Gabriel, muito obrigada. Tem mais perguntas. Pessoal, como a gente já está chegando aqui no finalzinho, a gente vai responder as perguntas, mas aí eu já vou agradecer, Gabriel. Muito obrigada pela tua presença, viu? E agora, Wagner teve um probleminha técnico, não concluiu a tua apresentação sobre a DataRain, mas eu e o Kleber, a gente passou o recado aqui para a audiência. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu estava xingando
o pessoal da distribuidora de energia elétrica aqui do bairro, mas o problema não era aí, era o pessoal fazendo uma obra num apartamento aqui no prédio, e inadvertidamente eles geraram uma sobrecarga que derrubaram toda a nossa conexão. Mas ok, nós estamos aqui, e olha quem está aqui me fazendo companhia. Agora eu tenho certeza que todo mundo se animou. Deixa eu pegar aqui o computador mais perto para a gente fazer o sorteio. Ó, Wagner, vamos lá. Para quem está assistindo o nosso webinar pela primeira vez, sabe quem faz o sorteio? Quem faz o sorteio para a gente, Wagner? É a Alexa, a própria. Alexa. Então, fala para a Alexa para ela sortear um número entre 1 e 122. Alexa, sorteie um número entre 1 e 122. 86. 86. Espera aí, pessoal, eu já volto aqui. Espera aí. 86. Olha, é o Braulio Lozano, que fez bastante pergunta até para a gente, né, Braulio? Braulio, parabéns! Você é o vencedor da Alexa. A Datalém está muito contente de você estar ganhando esse prêmio. A gente entra em contato para pegar seu endereço em breve. Wagner, vamos para o sorteio do próximo? Alexa, sorteie um número entre 1 e 122. 18. 18. Vamos ver, pessoal. Será que é a sua vez, pessoal? Vamos ver. Olha, é o Alex Freitas. Alex Freitas, parabéns! Olha, os vencedores das Alexas, então, são o Alex Freitas e o Braulio Lozano. Parabéns aos vencedores. Certo, Wagner? Certo. Alexa, diga parabéns para os vencedores. Gabriel. Aqui está algo que encontrei na web e traduzi. De acordo com envioir3d.com. Parabéns a todos que participaram e, especialmente, aos vencedores. A resposta foi satisfatória? Foi sim, obrigado. Obrigada pela sua avaliação. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Kleber. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Thaís, que está aí com a gente também. Wagner, muito obrigada. Audiência, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Ok, muito obrigado a todos e, Alexa, desejo boa noite a todos. Aviso. Desejo boa noite. Show de bola, Wagner. Valeu então, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ó, o Eduardo